Oi pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar sobre como as energias cósmicas estão influenciando a nossa expansão de consciência, então estão tirando a gente da nossa zona de conforto. E eu não vou falar sobre astrologia hoje, eu vou falar sobre dados físicos, astronomia mesmo, vou falar sobre ciência e, claro, com a visão holística, visão espiritualista disso tudo, né? Visão energética dessa questão. Bom, primeiro, eu quero começar falando sobre a ressonância Schumann. Não sei se vocês já ouviram falar esse nome, se acompanham alguma coisa sobre isso, mas então a ressonância Schumann é o campo eletromagnético da Terra e ela é medida em Hertz. A frequência desse campo é medida em Hertz. E hoje existe um equipamento que fica 24 horas por dia fazendo essa medição. E desde quando começou a ser medida, né, a ressonância Schumann ela sempre permanecia ali perto de 8 Hz, mais ou menos. E de uns anos para cá ela começou a subir aos poucos, 9 Hz por um tempo, 10 por um tempo, mas de uma forma um pouco mais organizada, um pouco mais linear. E com alguns picos de, sei lá, 20, 30 Hz. Eu acompanho através de outros perfis, né? E pelo menos nunca tinha visto picos tão altos e tão doidos quanto de fevereiro para cá. De fevereiro para cá, isso mudou completamente. Essa ressonância Schumann, que é então a medição da aura da Terra, a gente fala do campo eletromagnético da Terra, ela tá passando, tem dias que passou de 64 Hz, então, e tem dias que foi a 3 Hz, 2 Hz, praticamente 0 Hz. Isso é uma coisa muito bizarra e não acontecia, nunca tinha visto. Desde quando eu comecei a acompanhar, eu nunca tinha visto, e eu acompanho outros perfis que falam sobre isso, e eles também falaram que é um feito inédito, né? E isso está associado com algumas explosões solares que ejetaram massa coronária solar, e que isso entrou na Terra e afetou a aura da Terra, o campo eletromagnético da Terra. E o mais interessante disso é que essa ressonância Schumann, ela afeta a nossa consciência. Ela está conectada diretamente com a consciência de todos os seres, não só dos humanos, de todos os seres que vivem aqui. Então ela modula a nossa frequência, e quando ela aumenta muito é porque ela recebeu muita energia luminosa e ela aumenta muito a frequência, nos forçando como seres humanos a aumentar também a nossa frequência de vibração. E como que a gente muda a nossa frequência de vibração, né? Melhorando, modificando, ressignificando nossos sentimentos, porque sentimento é o que determina a nossa frequência de vibração. Então, quando chega aqui na Terra, num evento como esse, né, de um influxo gigante de energia que impulsiona a gente para expansão da consciência, muita gente que está numa frequência X ali, que é numa frequência que pega aquela explosão, né, que pega aquele boom, não é tão baixa, dentro da minha percepção, tá? É uma frequência que não é tão baixa, que a pessoa esteja completamente fora da percepção da expansão de consciência. Por exemplo, uma pessoa que não tem nem noção de que se pode mudar, que pode expandir consciência e tal, ou que tem interesse em fazer isso, em melhorar a si mesmo, né? Então essa pessoa estaria fora dessa faixa de frequência, e ela pega essas pessoas que estão dentro, próximos da faixa de frequência, para elevar junto com ela. E isso causa aí uma bagunça na nossa vida, pelo menos na vida de algumas pessoas, eu acho que da maioria das pessoas, que são resistentes à mudança. A gente tem muito apego aos nossos hábitos mentais, emocionais, às nossas dores e às nossas situações de vida. Então, quando vem uma frequência de alta intensidade, frequência altíssima, como está vindo agora, modulando o nosso cérebro, a nossa frequência cerebral, a nossa frequência da consciência, para expandir, a gente passa por situações na nossa vida que vão ter que ajudar a gente a fazer isso, ajudar a gente a expandir, a dar esse salto de consciência, né? E normalmente não é legal, não é gostosinho, porque nós somos pessoas resistentes. Os seres humanos têm essa característica, a gente resiste à mudança. E quando a gente resiste à mudança, a gente cria o sofrimento, a gente cria a dor. Então, acontecem coisas na nossa vida que era pra gente olhar, aprender e expandir, e a gente, ao invés de fazer isso, olha, não gosta, reclama, põe a culpa no outro, põe a culpa em Deus, põe a culpa em si, se acha uma vítima, se acha um coitado, meu Deus, como vou resolver isso? Não dá pra resolver, eu acho melhor eu pedir ajuda pra Deus, e sei lá, a gente dá todas as desculpas possíveis, até que chega um momento que a gente se rende, procura ajuda
e entende, compreende e muda. E isso acontece com todo mundo e aconteceu comigo também nesse período, né? E olha que eu já tinha todo esse conhecimento que eu tenho e mesmo assim resisti um bom tempo antes de, não, realmente é eu que tenho que mudar alguma coisa. E aí a gente faz o aprendizado. Então quando a gente entra em contato com essas energias super elevadas, elas impulsionam a gente para fazer as mudanças e o sofrimento vem então da resistência, dos bloqueios emocionais e mentais que a gente tem, porque a gente não quer liberar crenças, a gente não quer deixar de se sentir coitada, por exemplo, vítima, porque quando a gente se sente assim, alguém vai resolver o problema para nós, né? Então, em várias áreas da nossa vida, esse movimento acontece de desestabilizar uma área da vida, porque é naquela área que a gente precisa mudar um sentimento. Eu vi que essa expansão foi muito sobre desapego, não desapego de bens materiais só, né, mas desapego de ideias, desapego de padrão de comportamento. O meu, por exemplo, de auto-julgamento. Tinha um padrão de comportamento de auto-julgamento, de autopunição, que eu nem percebia que tinha. Achava que já tinha resolvido. E apareceu isso, e eu, meu Deus, como assim, né? E como que eu vou resolver isso? Deus me ajuda, meus mentores e alguém, né? E eu comecei a me sentir uma pessoa péssima. Então, num primeiro momento eu pensei, nossa, eu sou pessoa que eu tenho que melhorar muita coisa ainda, nossa, eu tenho que melhorar tudo isso, eu não melhorei em nada. Eu caí nessa pira de me colocar num vitimismo, nossa, eu sou horrível, eu não melhorei em nada. E eu sofri bastante ali, né, naquele momento, por várias questões, aconteceram várias coisas daí na minha vida por causa disso. Até que eu cheguei em um ponto que eu falei, não, eu cresci muito já, né, e agora eu tenho que crescer mais. Isso, eu já era assim, só que eu não enxergava, né, eu não enxergava que eu me punia tanto, que me julgava tanto, que me culpava tanto ainda. Então, pra mim, foi esse o aprendizado do momento, né, se julgar, se culpar, se punir. Ah, eu não sou tão boa assim, eu deveria ser melhor, é aquela questão do perfeccionismo, né, que eu não conseguia lidar. Então, enquanto eu não decidi ali, não, eu tenho que trocar as minhas crenças. E olha só que interessante, né? Porque a crença que faz eu me punir é uma crença divina, é aquela crença de pecadora, né? Você é uma pecadora, você fez alguma coisa errada, você tem que se punir por causa disso, você tem que se culpar por causa disso. Então, pelas pequenas coisas do meu dia a dia, eu via que eu me culpava muito ainda, e por coisas lá do passado, erros que a gente comete na vida normal, eu me culpava ainda. E eu tenho certeza que muita gente aí vai se identificar, hein? Comecem a pensar. E a gente se culpa pelas menores coisas, porque foi grosso com alguém ali na frente, virou a esquina, fez alguma coisa, isso não é evoluído, né? E principalmente quando a gente entra nessa senda da evolução, isso não é evoluído fazer esse tipo de coisa, eu tenho que pensar positivo, não é evoluído pensar negativo, não é evoluído cometer algum erro com alguma pessoa, não é evoluído fazer alguém sofrer. Mas, gente, quem sofre faz o outro sofrer, é inevitável. Quando a gente tem um sofrimento, a gente faz alguém sofrer. Né? Então, eu entrei naquela história de tem que ser boazinha, tem que ser correta, tem que ser uma pessoa correta, sabe? Da igreja, de punição, de não pode cometer nenhum pecado, de não pode errar nada. E eu comecei a perceber nessa época que, meu Deus, eu me cobro muito. E com essa cobrança, o que aconteceu com o meu amor próprio foi lá embaixo, foi lá no chão. E o amor próprio no chão, a gente perde tudo, né? Então, a nossa frequência baixíssima com o amor próprio no chão. Então, eu percebi que eu tinha que limpar esse auto-julgamento, eu tinha que liberar culpas. E aí comecei a procurar como que eu vou liberar culpas, porque se eu fiz algo errado, eu me sinto culpada, como que vou me perdoar por algumas coisas que eu fiz errado, né? E aí eu procurei conteúdo sobre isso, música, que eu me conecto muito, e vídeos, livros, coisas para ler sobre o assunto, de como que eu vou liberar essas culpas que eu não consigo. Porque assim, a gente faz a terapia energética, tu libera um monte inconsciente que tu não precisa saber. Agora tem umas que tu bloqueia, que tem aprendizado por trás. Então é preciso mudar, é preciso tomar consciência e mudar aquela crença, né? E eu comecei a pesquisar e comecei a ver que era realmente essa questão da punição, da religião, de vidas que vinham ali no subconsciente, até que uma voz na minha mente, né, que uma intuição dos mentores e falaram assim: você não é uma pecadora, você é uma pessoa livre e tem todo o direito de ser feliz. Você merece ser feliz. E aí eu
caramba, liguei totalmente com merecimento. Eu não me sentia merecedora, porque eu me julgava demais e me culpava demais, ainda por coisas que eu nem sabia, não tinha percebido. E aí eu ficava nessa de, gente, não consigo aumentar o meu senso de merecimento, daí eu nem sabia. E o que eu vi foi, a gente, para liberar a culpa, tem que pensar que naquele momento que tu cometeu qualquer tipo de erro, por mínimo que seja, tá? A gente se culpa por tudo. Quem é perfeccionista se culpa por tudo. Naquele momento que tu cometeu aquele erro, falou mais alto com alguém, ou sei lá, fez algum ex sofrer, ou teu pai e a tua mãe não soube honrar, né? Porque a gente aprende muita coisa que a gente tem que fazer. E quando a gente cai nessa, a gente tem que se lembrar que a gente tá aqui para aprender. E que nós não somos seres perfeitos. E que a gente estava, né, no nosso momento de expansão de consciência, fazendo o melhor que era possível naquele momento. Porque quem sofre faz os outros sofrer. É inevitável isso. É inevitável. Por exemplo, se você não se sente capaz de ter todo o dinheiro que você... Vou andar, tá? Se você não se sente capaz de ter todo o dinheiro que você gostaria de ter toda a liberdade financeira que você gostaria de ter, você vai ter inveja de quem tem. É inevitável você olhar para uma pessoa rica, feliz, próspera e não ter inveja daquela pessoa. Putz, eu também gostaria de ter isso na minha vida. E aí a gente fala que é uma inveja branca porque não deseja o mal pro outro, mas é inveja, é uma energia ruim. E ok, é impossível. Para que você não jogue essa energia para a pessoa, você tem que se sentir completamente capaz de ter tudo que você quiser. E aí não vai invejar mais nada de ninguém. E isso é um processo de cura que não acontece de um dia para o outro. Então, esse tipo de autocompaixão, eu tive que começar a olhar para mim, né? E perceber, meu Deus, eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. E se não fiz tão bem assim como eu achava que eu deveria fazer, ok. Então isso serviu de alerta, porque é uma coisa que eu tenho que rever na minha vida e melhorar. Tá? Então foram várias questões, várias, assim, que eu comecei pequenas, assim, que tu vai percebendo, sabe? E que eu comecei a me culpar. Então, pra mim, esse momento todo foi muito, muito, muito sobre auto-julgamento, autocompaixão e esse entendimento de que não precisamos carregar culpa nenhuma. Por mais que a gente tenha cometido qualquer erro, que às vezes a gente acha abominável. Na nossa mente a gente acha muito, nossa, eu não deveria ter feito isso. Tudo bem, porque naquele momento era aquela consciência que eu tinha e era aquilo o melhor que eu conseguia fazer, porque eu tinha dores que me levaram a fazer aquilo e tá tudo bem, agora eu vou curar. Eu vou curar, eu me comprometo, né, com a minha mudança, eu vou curar, vou melhorar isso aos poucos, porque não vai ser de uma hora para outra, e deixa aquela culpa ir embora. Eu vi um vídeo durante esse tempo do Pava, do canal do Pava, e que falava muito sobre o motivo que a gente está aqui encarnado nessa roda de samsara. É a culpa. A gente se sente culpado, a nossa consciência pesa e a gente pede para encarnar novamente, para aprender pela dor aquele aprendizado lá, que a gente não conseguiu liberar aquela culpa. Então, auto-julgamento, auto-punição é o que nos mantém aqui na roda de samsara. E se Deus é amor... Se a única energia no universo que existe é amor, por que a gente precisa sofrer para pagar alguma coisa? Aquela voz na minha consciência, quando falou aquilo, eu talvez naquele momento eu estava em sofrimento, né? Eu não percebi a grandeza, né? Mas eles falaram, você não é uma pecadora, você é merecedora. Você pode se sentir livre para merecer o que você quiser. E basta o que pra gente fazer isso? Pra gente sair dessa situação, né, de ser uma pecadora? Se perdoar. E se perdoar é nada mais do que deixar de se culpar. Entender que a gente fez o melhor que a gente podia naquele momento. Se comprometer, talvez, com agora eu já sei, eu já enxerguei. E aos poucos, dentro das minhas possibilidades, eu vou melhorar essa e essa e essa questão na minha vida. E vou seguir em frente, porque todo mundo comete erros grandiosos numa encarnação. Por mais que a gente está aqui aprendendo, a gente comete erros ainda. A gente está aqui numa encarnação em que a gente é consciente das questões que a gente precisa trabalhar, a gente é consciente, tem um monte de informação. E mesmo assim a gente erra um monte. Mesmo assim a gente comete vários deslizes. Independente da profissão que for, independente do nível de consciência. Gente... Quem está encarnado aqui não é perfeito. Todo mundo não é. Todo mundo tem coisa para melhorar. Então, para mim, o ensinamento foi: libere essa culpa, libere esses julgamentos. E eu tô num processo,
tá? Porque eu não consigo liberar de um dia pro outro, mas eu tô no processo. Aí eu pensei, vou usar as minhas ferramentas para me ajudar nesse processo, vou me comprometer com essa mudança, pelo menos para subir um pouquinho a minha faixa de frequência, um pouco mais daquilo que eu tô nesse momento. E ok, é isso, eu vou fazer o que eu posso nesse momento, que é isso aí. Trabalhar com as minhas ferramentas e continuar. Eu já faço isso, eu já procuro a expansão de consciência, eu já procuro melhorar, então eu me comprometi em continuar procurando. E aí consegui começar a liberar algumas culpas, mas na minha mente, lá no meu subconsciente ainda tem vem aquelas mensagens, não devia ter feito isso, porque não fez melhor, né? Nossa, tu é uma terapeuta. Terapeuta não faz isso, terapeuta não fala assim, terapeuta não xinga ninguém no trânsito. Quem me dera, né? Então, nossa, tem mentores para trabalhar contigo, tem um monte de técnica, por que tu não curou tudo ainda? Olha, a voz na minha mente era assim, e agora ela vai mudar. Cada vez mais ela vai mudar, porque eu tô me aceitando. Isso é se aceitar, né? E cada vez a gente tem que subir um nível a mais ali. Cada vez a gente vai ter um pouquinho mais de consciência e vai subindo um pouco o nível do auto-amor e da consciência do que é se aceitar. Bom, então eu queria falar sobre isso, né, sobre essa questão. Existem sim energias cósmicas que vêm através de erupções solares, que entram na nossa atmosfera e elas se agregam, elas são vistas pela medição da ressonância de Schumann. Se vocês colocarem lá no Google ressonância Schumann, que é o cara que descobriu ela, né, é científico, isso é um dado, tem um instituto lá que só mede isso 24 horas por dia. Vocês vão ver o gráfico dessa ressonância e ele está completamente doido desde o começo de fevereiro. Ou vocês podem acompanhar um cara que é Henrique.Gasparetto, e ele bota todo dia nos stories dele já o gráfico analisado, e aí vocês vão acompanhando por lá, e ele fala muito sobre isso, como que isso influencia na nossa vida, como que essa ressonância, né, influencia na nossa vida. Eu sou estudante ainda desses assuntos cósmicos, estou aprendendo, e ele fala muito bem, muito sobre vários assuntos, e a hora que eu tiver a minha percepção desses assuntos, eu converso com vocês também, eu venho trazer a minha percepção, que vai ser, né, o jeito de explicar é diferente, aí às vezes as pessoas entendem melhor do jeito dele, às vezes entendem melhor do meu jeito. Mas de qualquer forma, deixa aqui a recomendação para vocês seguirem ele, chama Henrique Gasparetto. Ele trabalha também com mentores estelares e já tem bastante conhecimento aí sobre essa área. Então, um dos propósitos de vida dele, eu acho que é realmente trazer clareza sobre esse assunto. Então, eu me identifico bastante. Fica aí a dica para quem quiser pesquisar mais sobre esse assunto. Então, com certeza, aí se a gente for olhar para a astrologia, né, também tem esse mês de fevereiro, na segunda astrologia, também foi um mês de desapego, um mês de mudanças. E fala lá das luas que eu acompanho, que eu gosto de acompanhar, né? As luas e os signos e as conjunções. Fala também bastante sobre isso, mas eu quis trazer essa outra perspectiva, porque essa perspectiva científica a gente pode acompanhar, é um dado material. E tá lá, quem acompanhar a ressonância Schumann todos os dias e quem entende, consegue interpretar o gráfico lá, vai conseguir entender, vai conseguir acompanhar linearmente ali o que está acontecendo. E o mais engraçado é que toda vez que tem uma erupção solar, essa ressonância vai lá no alto. Então, tipo, às vezes demora um dia para chegar aqui, né? Por causa da distância do Sol. Então, mas eles já avisam, porque tem medição dessas erupções solares, os cientistas medem também, né? Então toda vez que tem essas erupções solares, esse povo todo que estuda, que mistura, né, espiritualidade com astronomia, já avisa, ó, a gente teve erupção solar fortíssima, então essa semana se preparem. Então, pelo menos pra mim, atinge total. E é aquilo que eu falei dentro da minha percepção, né? Ele vai atingir todo mundo? Acredito que em algum nível de consciência, sim. Só que tem gente que não vai perceber nada, nenhum movimento na vida dela. E tem outras pessoas que vão perceber tudo. Nossa, minha vida ficou uma bagunça esse mês e não é assim, né? Então, que são as pessoas que estão mais próximas lá do autoconhecimento, de entender, né, que tudo na vida tem uma razão e que a razão a gente atrai, que a nossa vibração atrai uma situação. Quem tem esse conhecimento consegue perceber as mudanças que vão vindo aí, que vão acontecendo. Bom, então é isso. Estou aqui, já falei, na beira-mar. Uau! Tá lindo aqui o dia. O dia hoje foi lindo e a noite tá linda também.
Queria trazer essa reflexão então para todo mundo. Me digam aqui embaixo nos comentários se vocês perceberam se o mês de fevereiro foi o ó e tá sendo ainda, tá? Porque diz que agora 20 de março muda o ano astrológico, né? O ano mesmo começa dia 20 de março. As energias dão um giro completo até do dia 20 de março do dia 20 de março do outro ano. Então diz que até o dia 20 de março vai ser assim. Essa energia bagunçada, e depois começa a vir uma energia de expansão, de calmaria, de expansão e de organização para mudar. Então vamos ver, eu tô esperando. Então me digam aqui embaixo nos comentários se vocês perceberam esse mês de fevereiro, assim, esse desafio também, que começou lá em janeiro e está indo, continuando, esse desafio, e qual foi o movimento que vocês fizeram para mudança. E se vocês não conseguiram perceber o que tem que mudar ainda, qual que é o bloqueio que está atrapalhando vocês, me chama no direct e agenda uma sessão, porque eu posso ajudar vocês a ter clareza de qual que é esse bloqueio e trabalhar nas tecnologias que eu trabalho para vocês superarem esse momento aí, porque o aprendizado, gente, tem que ser feito. Para expandir a consciência, o aprendizado precisa ser feito. E se a gente não expande a consciência, vai ficar patinando. Porque quando a energia puxa, a gente tem que ir, a gente tem que ir junto. Senão a gente fica patinando naquele problema sempre. Então, é isso aí. Até mais.